Vamos ler todos juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante aos seus santos profetas, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia, como nossos pais, e se recorda da sua aliança, segundo o julgamento que fez a nosso pai Abraão, a nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias de nossas vidas. Agora nós vamos para o 67, vamos ler esse versículozinho. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos. Esta oração, Benedictus. Então, Zacarias, eu vou dar só uma voltinha para chegar aqui. Zacarias era um homem que era um sacerdote, que vivia no templo do Senhor, e servia o Senhor, estava sempre diante do templo. E de repente o anjo chegou para ele e falou que ele seria pai, que Deus ouviu a oração dele. Ele seria pai e o nome do filho dele seria João. E esse filho dele seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo. Aí o anjo falou para ele, mas ele falou assim, mas como vai acontecer isso? Se minha esposa, eu e ela já estamos em idade avançada. Aí o anjo foi e falou para ele, você não deste crédito ao que eu vim te falar, a boa nova do que eu te vim falar, então você vai ficar mudo até todas essas coisas acontecerem. Então, Zacarias, ele devia passar uma situação difícil. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Deus ouviu a oração dele. Deus ouve a nossa oração. Assim como todo esse povo aqui, ó, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou o seu povo. Então Deus escuta a nossa oração, mas às vezes a nossa confiança está como? Estremecida. E isso, a confiança de Zacarias estava estremecida. E ele só pôde falar depois que o filho nasceu. Aí a língua soltou e ele fez esse grande, cheio do Espírito Santo, ele profetizou nesses termos. E o povo de Deus, aconteceu a mesma coisa. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, mas nossa confiança está estremecida, como se fosse um terremoto, abalada. As estruturas estão abaladas, mas Deus escuta a nossa oração. Quantas coisas que ele fez com o povo. Ele ouviu o clamor de Ana, ele tirou o povo da escravidão do deserto, do Egito, ele tirou o povo de lá. Por quê? O povo estava ali, quando ele voltou o coração para o Senhor, de todo o coração, ele ouviu e retirou. Prometeu pelos profetas o nosso Salvador, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de poder, o Senhor das nossas vidas, que nós, quando colocamos o Senhor das nossas vidas no centro do nosso coração e vamos buscar Ele de todo o coração, com o coração rasgado, como Ana fez, Ele escuta a nossa oração. Então, Ele vem mostrando isso em toda a história da Bíblia, em toda a história da salvação, que Deus escuta a nossa oração. Aí aqui ele fala, ele é um Deus de aliança, a nova e eterna aliança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus não esquece da aliança, assim como fez com Abraão. E ele nos livra, aqui ele fala, segundo o juramento que fez a nosso Pai, nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias de nossas vidas. Então, hoje eu venho falar uma coisa para vocês. Assim como Zacarias estava estremecido na confiança dele, no seu coração
qual é a confiança que você está estremecida hoje diante do Senhor? A sua confiança na sua oração. Isso que ele vem falar conosco hoje. Porque esse Deus é um Deus que pode tudo. É um Deus de poder. Aqui falou que louvou ele, que é o Senhor dos impossíveis. Nada é impossível para ele. Ele é esse Deus que nos vem ao nosso encontro. Quando nós abrimos o coração, ele já está perto. Ele está o tempo todo do lado da gente. Então, é um Deus que ouve a nossa oração. Então, ele fala aqui, ó. Será que o Senhor... Me fizeram uma pergunta essa semana e eu coloquei aqui. Será que o Senhor pode resolver todas as coisas? Sim, ele pode resolver todas as coisas. Assim como ele ouviu a oração de Zacarias e ouviu a oração de todo esse povo e prometeu o Salvador, ele ouve as nossas orações. Quantas vezes nós somos injustiçados, nós somos decepcionados, nós somos condenados. Quantas e quantas vezes, às vezes, em qualquer ambiente, às vezes que a gente está, às vezes as pessoas julgam, condenam, mas o que você tem que fazer? Você tem que confiar naquele Deus, que ele escuta a sua oração. E você vai diante dele, às vezes tem pessoas que podem estar aqui com o coração desanimado, com o coração entristecido, achando que Deus não vai escutar a oração, mas Deus escuta. Deus escuta a nossa oração. Nossa oração tem poder. Confia e verão o poder de Deus na vida de vocês. Porque Deus é esse Deus de poder, é o Senhor das nossas vidas. Quando você se abre a Ele, Ele pode realizar o impossível por você. E Ele revoga todo tipo, eu até anotei aqui para não esquecer, Ele revoga todo tipo de injustiça, Ele revoga as sentenças e toda a condenação, Ele tira toda a nossa condenação. Esse Deus que pode fazer o impossível por nós. Então, quando nós chegamos na presença dEle e falamos de coração rasgado, Ele escuta a nossa oração e nos socorre e vem no nosso socorro, mas só que é o tempo dEle. Ele vai fazer do jeito dEle. Você tem que colocar na mão dEle e confiar, ter essa confiança em Deus, nesse Senhor de poder. Porque Ele vai resolver o que tem que resolver na sua vida, mas ao seu tempo. Você não vai querer resolver do seu jeito, que não vai dar certo. Você tem que colocar na mão dele e ter essa intimidade com o seu Deus. Porque às vezes você fala para um amigo, mas o amigo vai ouvir, mas Deus pode resolver. E quantas vezes nós falamos com um amigo e aquilo se volta contra nós. Inverte a situação e se volta contra nós. Então, a gente tem que procurar Ele. Só Ele pode mudar todas as coisas nas nossas vidas. Ele vem falar hoje que Ele é esse Deus de poder que, confie e verão o poder dEle. Porque esse Deus está no meio de nós e escuta a nossa oração, sim. É para nós rasgarmos o nosso coração e ir na presença dEle. E não ter confiança, que às vezes nossa confiança fica abalada, porque às vezes as coisas demoram, Deus às vezes demora porque Ele está trabalhando. Às vezes, que nem uma amiga fala, as bênçãos estão prontas, mas às vezes nós não estamos preparados para receber a bênção. Isso é certo. Então Ele vai trabalhando todo ao redor para até te dar tudo aquilo que você pediu, se for da vontade dEle. E se não for, você confia que foi o melhor que Deus fez por você. Porque Deus sempre faz o melhor por nós. E Ele nos justifica, Ele é o justo juiz. Quer botar na mão do advogado? Ele é o melhor advogado do mundo. O advogado que tem aqui nessa terra são falhos, somos fracos, temos nossa fraqueza. Agora Ele não, Ele é um Deus forte, Ele é o justo juiz, faz justiça por nós. Quem é que vai fazer justiça por nós? Só Ele, que conhece os corações. Foi falado aqui, Ele conhece o profundo dos corações. Só Ele, é uma terra que ninguém anda. Só Ele, como aqui foi falado, a água cristalina. Nosso coração é como se fosse uma água de um rio cristalino que Ele vê, Ele sonda os corações, Ele sonda os rins até. Ele sabe tudo. Antes de chegar na nossa boca, na ponta da nossa língua, Ele já sabe. Então eu venho falar para vocês, meus irmãos, confie nesse Deus, se abra
ao mover dele, porque você vai ver a resposta, porque ele dá a resposta a seu tempo. Espera, não fique abalado, não se abale. Às vezes, muitas vezes a gente pede há muito tempo, mas Deus é poderoso, vai confiando e vai entregando, e no final ele vai até te fortalecendo para você ter espera, você vai tendo uma intimidade com ele. Você vai tendo aquela conversa, você vai procurando teu pai quando você precisa, e ele vai te dando aquele sustento, vai te dando a fortaleza que é dele, para você esperar nele. Aí você passa até a ficar com muita paz no coração, porque o seu coração não está repleto de angústia, de aflição, de preocupação, de medo, de dúvida, porque tu sabe que tem um santo de Israel que luta por você. É isso que eu venho falar essa noite para vocês. Tá? Confia no Senhor. Confia e faz o bem, que você vai viver em segurança nessa terra. Porque o teu Deus é um Deus de justiça, é um Deus de poder, é um Deus forte, é um Deus de amor, que te ama incondicionalmente. Alguém falou aqui, o nome está escrito na palma da mão, e está. E cada um vai falar essa oração agora que Zacarias falou aqui, ó, quer ver? O anjo falou para Zacarias, não temas, cada um vai colocar o seu nome. Vamos falar cada um o seu nome. Não temas, Elaine, porque foi ouvida a sua oração. A oração que não é ouvida é aquela que não foi feita. Foi ouvida a sua oração. E ela sobe como incenso aos céus. Nosso Deus é muito fiel. É muito fiel, é um Deus de poder. O nome dele só é Santo, 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 poderoso e tem poder. O Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor. Que vocês tenham coração com o senhorio do Senhor. Ele no trono do coração de vocês. E tenha total confiança, porque ele vai fazer justiça para cada um de vocês. É um Deus justo e poderoso. Confie e vocês verão o poder.